Olá, olá! Hoje eu vou falar sobre como você pode proteger o seu patrimônio da inflação. O que a gente tem que fazer? Fica aí, assiste esse vídeo até o final. A inflação, tá todo mundo falando, ou se você não escutou falar sobre a inflação, você provavelmente está vendo o preço da gasolina aumentando, o preço, né, o quanto você gastava para fazer o supermercado todo mês, você hoje não consegue comprar as mesmas coisas, você tá vendo tudo subindo de preço, carro, casa, basicamente tudo subiu de preço. A mão de obra, para quem é empresário, a mão de obra ficou mais caro, para quem usa a mão de obra ficou mais caro. Então esse aumento de preço é a inflação. O que é a inflação? É você perder o poder de compra. Por exemplo, se com $100 você comprava um produto X, por exemplo, se esse produto ele vai para 105, você já não consegue comprar esse produto se você ganha os mesmos 100. Então você deixa de comprar esse produto. Essa é a inflação. E a inflação é um grande inimigo das economias, né? Nós, brasileiros, a gente conhece muito bem a inflação. Os nossos pais, os nossos avós, eles sempre falaram, eles viram muito mais a inflação, aquela hiperinflação, que é o aumento de preço descontrolado, né? Então é um grande inimigo das economias. Você perdeu o poder de compra das coisas, né? Antigamente subia o preço todos os dias, na época do overnight, os nossos avós, os nossos pais, eles podem falar melhor para nós sobre isso, né? Mas antigamente tinha esse grande problema, por isso que culturalmente o brasileiro ele gosta muito de ter o ativo, de ter, né, o tijolo. Essa é diferente da mentalidade do americano. O americano ele diversifica em papéis, por exemplo, para ele é muito natural e comum fundos imobiliários. Para nós brasileiros não, a gente precisa ver o ativo, precisa ter o terreno, por exemplo, né? Por isso que antigamente os nossos avós, pais, eles compravam muitas terras, né? Eu tive muitos clientes que extremamente mobilizados, 100% mobilizados, muitas vezes clientes que tinham 1000 propriedades, 700 propriedades, mas não tinha dinheiro para pagar o IPTU, por exemplo, porque estava extremamente imobilizado e aí precisava queimar ativo para conseguir ou para ter alguma liquidez. Então é muito importante você ter uma diversificação, que é uma coisa que eu venho batendo muito, né, em cima. Essa diversificação é você não pegar todo o seu recurso e colocar tudo em um único lugar. É importante você ter, né, a aplicação não só no real, mas você tem em dólar, não só tem em dólar, mas também tem em real, não aplicar só em juros, né, pós-fixado, mas você de repente, agora que o juro subiu bastante, você começar a montar uma carteira pré-fixada. É interessante você ter juros atrelado à inflação, que você consegue, né? Se eu não me engano é NTN-B, que é lá no Tesouro Direto, você compra títulos atrelado à inflação, que tem uma boa rentabilidade também, né? Então são formas de você proteger, não colocar todo o seu recurso, né, em criptomoedas, por exemplo, é interessante. Eu quebrei um grande paradigma, abri meu coração, né, para esse mundo. Se eu não tiver, ou se eu não tiver por dentro sobre, né, essa realidade, eu tô fora do mercado. Então eu preciso tá estudando bastante sobre isso. Então é muito importante você ter essa diversificação, mas não pegar todo o seu recurso e alocar só também em um título de inflação, porque a inflação, os bancos centrais, os governos, eles estão combatendo a inflação. E voltando um pouco, né, lá atrás, eu já falei bastante sobre isso, mas a consequência dessa inflação que está tendo foi a injeção de dinheiro lá atrás, né, há 2 anos atrás, quando começou o Covid, teve muito dinheiro vindo para o mercado. Os bancos centrais, o governo colocou muito dinheiro nas economias. E isso gera a inflação, eu falei isso lá atrás no começo. Então agora ele está tirando essa liquidez, né? O Banco Central aqui dos Estados Unidos, por exemplo, eles estão tirando mensalmente quase 100 bilhões de dólares do mercado. É muito dinheiro que eles estão tirando do mercado. Então isso gera uma consequência. Eles estão aumentando os juros, né? Aí no Brasil o juro saiu de 2%,
para 14%. O juros futuro hoje está sendo negociado a 14%. Então, tudo isso que a gente precisa olhar. Então, como que você protege o seu patrimônio contra a inflação? Em primeiro lugar, você precisa ganhar mais, né? Ou você precisa fazer render mais o seu patrimônio, você precisa ter uma fonte de renda maior para você não perder esse poder de compra. Então, isso é muito importante. Se a inflação não é exatamente essa conta, tá? Mas se a inflação, por exemplo, está em 10%, então você tinha 1.000, a inflação subiu 10%, você precisa fazer o seu patrimônio render mais do que 10%. Se você comprou um título de renda fixa, tendo uma rentabilidade de 14%, entre aspas, o seu ganho foi 4%. Lembrando, não é exatamente essa conta, mas você teve um ganho aí próximo de 4%, né, net, um ganho nominal. Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que o seu patrimônio tenha uma rentabilidade superior à inflação para você não perder esse poder de compra, tá? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é ter uma diversificação, não alocar tudo em um único lugar. Então, tenha uma diversificação, né? E como que os nossos pais, os nossos avós, eles protegiam atrelado a imóveis. Os fundos imobiliários, eu gosto muito dos fundos imobiliários, e os fundos imobiliários, eles sofreram muito no Brasil. Aqui ainda não. Se eu tivesse que apostar, né, que eu não opero mais em renda variável, mas se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria contra alguns fundos imobiliários daqui que está bem caro e não caiu ainda, vai cair. Então, tem alguns ativos que no Brasil, fundos imobiliários têm fundos extremamente alinhados com o futuro, né? Fundos de galpões, por exemplo, que cresceu bastante. Eu não compraria fundos de agência bancária, por exemplo, que não é uma tendência. Então, eu tomaria cuidado com os fundos que eu alocaria o recurso. E hoje você pode diversificar, né? Dentro de fundos imobiliários, por exemplo. É interessante você ter o ativo, né? O imobiliário, mas não alocar tudo em um imóvel, em vários imóveis, mas ter também uma diversificação em renda fixa. Tenha liquidez, porque se vier uma crise você tem recurso para, né, aproveitar essas oportunidades. Toda crise gera oportunidade, então é interessante você estar preparado para aproveitá-las. É muito importante, né? A gente, assim, mais de 20 anos, alguns investidores, né, eles me acompanham mais de 20 anos, eles viram amigos, e eu sempre direcionei o recurso olhando para um horizonte de longo prazo. Isso é muito importante. O que acontece muitas vezes? Quando o fundo imobiliário está subindo muito, aí as pessoas começam a entrar mais, entrar. A mesma coisa tudo, que seja o Bitcoin, $70 mil, pode ser que suba de novo, né? As ações, então está subindo e todo mundo entra nesse momento. E aí que é o perigo, né? Então por isso que a gente tem que olhar para longo prazo. Os fundos imobiliários, ele tem uma correlação muito forte com a taxa de juros. A taxa de juros saiu de 2 para 14, isso tem um impacto direto nos fundos imobiliários, porque o investidor, ele pensa assim, por que eu vou deixar meu dinheiro rendendo a 3, a 4, se eu posso deixar no banco sem risco nenhum a 14? Essa é a cabeça do investidor. Então, é relação de risco e retorno. Então, o que o preço desse ativo faz? Ele cai para a rentabilidade é a mesma, eles estão recebendo aluguéis. Então, esse ativo cai para a rentabilidade subir. Entende? Por isso que cai. E aí, agora que o juros está alto, os fundos imobiliários sofreram, agora que é interessante você começar, né, a direcionar recurso, mas diversifique, porque os juros provavelmente vai subir mais. Então, os fundos pode ser que caia mais, mas por isso que é interessante você começar. E aí você faz um preço médio. Se cair, não tem problema nenhum. Não vai cair agora do jeito que caiu, 40%, alguns fundos imobiliários caíram, mas, né, pode ser que caia 3, 4, 5%, ok, você já está, né, protegido contra a inflação, né, uma parte da carteira, e também você está aproveitando essa rentabilidade que vai acontecer no longo prazo, tá bom? É isso aí, qualquer dúvida eu estou por aqui, pode contar comigo, eu estou à disposição. Até logo!